Começando mais um episódio de Democracia Como Lidar, o seu podcast preferido para fugir do senso comum e buscar informações sobre vários temas relacionados à nossa sociedade, tais como cidadania, política, eleições, direito, sociologia, história, antropologia e muito mais. Eu sou o Diogo Cruvinel e o episódio de hoje é sobre a qualidade da representação política. Esse assunto é interessantíssimo, pois muitas pessoas desconhecem os reais motivos que levam determinados grupos a defenderem determinadas propostas. Você sabia que defender candidaturas sem partido, num contexto de voto distrital, pode provocar justamente o fortalecimento dos partidos políticos? E você sabia que o voto obrigatório ou facultativo não diz respeito apenas à sua liberdade de querer votar se quiser, mas produz resultados distorcidos? E você sabia que reduzir os altos salários e os benefícios dos políticos pode ser uma forma de deixá-los ainda mais vulneráveis à corrupção? Se você tem dúvidas sobre essas e outras questões, vem comigo que eu te mostro. Para responder essas e outras perguntas, eu converso com o professor Dr. Bruno Reis, um dos maiores nomes da ciência política no Brasil e de quem tive o prazer e a honra de ter sido aluno e orientando. Mas antes de ir para o bate-papo com o Bruno, eu quero mandar um abraço para os ouvintes que comentaram o episódio anterior com o Fred Alvim sobre o voto distrital. Então os salves especiais de hoje vão para Alexandre Basílio, Daniel Falcão, Isabel Leite, Israel Feijó, Marilda Silveira, Viviane Macedo e Volgane Carvalho. Não se esqueça você também de seguir o Democracia Como Lidar no Twitter e no Instagram. Deixe lá o seu elogio, sua opinião, sua dúvida ou sua crítica para que a gente possa continuar essa conversa nas redes sociais. Bruno Pinheiro Vanderlei Reis, muitíssimo obrigado pela participação, a primeira, espero que de muitas, aqui no Democracia Como Lidar. Como vai? Tudo bem? Tudo bom, Diogo. Obrigado pelo convite. Tudo ótimo. Muito obrigado. Eu sei que você é uma pessoa muito ocupada, né? Então, por ter, infelizmente, aberto um espaço na sua agenda para nos atender aqui, eu gostaria, antes de mais nada, que você começasse se apresentando, de onde você vem, qual é a sua trajetória acadêmica, profissional, quais são as suas áreas de interesse. Vamos lá, explica pra gente. Bom, eu formei em Economia na UFMG em 87, né? Eu fiz o curso de 83 a 87, formei com 22 anos, há 32 anos atrás. Dali eu comecei um mestrado em Ciência Política no Rio, no então chamado UPERJ, hoje é o IESP, ligado ao UERJ. E lá eu fiquei morando no Rio em 89 e 90, quando eu concluí o mestrado e engatei no doutorado. Um doutorado que eu fiz de 91, comecei em 91, 92, 93 já tinha acabado os créditos, passei rapidamente em 93 para uma função no governo do estado, na CEPLAN, 6 meses, primeiro semestre de 93, e governo do Hélio Garcia. Foi a minha experiência, mão na massa, assim, mas estava num apêndice, num lugar muito periférico da estrutura da secretaria. E aí, em agosto de 93, eu já pedi exoneração e saí, porque saiu um edital para concurso na UFMG, Departamento de Ciência Política, que era, enfim, eu tinha formado de Economia, mas estava fazendo mestrado em Ciência Política. E aí, estava fazendo naquela altura o doutorado. Eu me candidatei para uma vaga que naquela época ainda era comum, vagas que não exigissem doutorados. A vaga de professor assistente eram as mais competitivas daquela época, porque adjunto era comum, quando abria vaga exigindo doutorado, era comum não ter candidato. Hoje são sempre dezenas de candidatos. Então, normalmente se abria vaga exigindo mestrado e compareciam doutorandos como candidatos. E aí tinha sempre algumas pessoas. Então eu fiz o concurso no final de 93 e comecei na UFMG como professor assistente do Departamento de Ciência Política em 94. Em 94. Desde então eu estou lá, exercendo funções variadas dessa vida de carreira acadêmica, né? Coordenador do mestrado, logo no começo do meu período lá, em 98, 99. Eu digo que foi uma experiência
Eu costumo brincar que foi um desastre. Acho que é um exagero também dizer que foi um desastre, mas foi muito difícil. Eu estava, enfim, alguém com 3, 4 anos na carreira exercendo essas funções é uma imprudência. E aí, depois, aquela vida na universidade, militei na Associação Brasileira de Ciência Política, na ANPOX, nas associações acadêmicas do modo geral, né, função de diretoria e de secretaria, nessas coisas. Tive algum tempinho, 2 temporadas fora do país, um verão em Michigan fazendo um treinamento metodológico em 2002, depois um estágio sênior na Universidade da Pensilvânia, mais recentemente, 14 e 15, tocando lá. No começo eu defendi minha tese de doutorado em 97, concluí. E no começo eu estava muito aquele cara fazendo a transição da economia para a política, né? E a pauta era um pouco a estabilização, né? No início dos anos 90, inflação alta, plano cruzado, real, etc. Eu estava exatamente estudando estabilização, inflação, o problema da estabilização política, da estabilização econômica, em paralelo, as afinidades analíticas entre um e outro. Estava em pauta também a própria transição, a transição democrática na América Latina, a transição no leste europeu, né? De volta para o capitalismo, transições econômicas, mercado e transições políticas. O problema de que maneira uma incidia sobre a outra, um pouco isso. Como eu comecei a dar aula, basicamente, de teoria política, a tese ficou com uma cara de exercício pessoal de um professor organizando suas ideias na sala de aula em torno desses assuntos, mais do que uma pesquisa empírica mais autônoma. E assim, eu defendi no final de 97, 98, 99 fui pagar o pedágio de coordenador do mestrado, né? E teve uma certa descontinuidade no que eu fazia. Fiquei no limbo em busca de um tema. Por um tempo colaborei num projeto institucional de cooperação com a Universidade de Michigan, que me levou lá em 2002. Mas no início da década passada eu estava metido nisso, basicamente ajudando a pôr em pé projetos de colegas também, ligados ao que a gente chamava o Hubble Social, que era um observatório comum com pesquisas na região metropolitana, que era tocado ao mesmo tempo aqui pela UFMG, em Detroit pela Universidade de Michigan, na Cidade do Cabo pela Universidade da Cidade do Cabo, e teria também Pequim, Beijing, né, na China, e Varsóvia na Polônia, mas isso não saiu do chão. Num certo momento parecia que haveria na Rússia, também não deu certo. Michigan fazia essa pesquisa havia 40 anos, quando começou a cooperação com a gente, mas entrou em colapso, entrou em crise, desarticulou-se, isso acabou em boa medida, o nosso Hubble social virou uma colaboração bilateral entre Belo Horizonte e a Cidade do Cabo, né? Essas coisas. Foi frustrante, mas a gente formou muita gente nesse esforço, foi legal, do ponto de vista institucional, foi produtivo. A gente formou gente de muito boa qualidade, foi um momento de uma procura boa pelo curso de Ciências Sociais, a gente tinha excepcionais alunos na graduação, que hoje estão espalhados pelo mundo com considerável destaque. Um dos principais orgulhos profissionais da minha vida são alguns alunos que passaram por lá, principalmente na década passada, mas não apenas, né? Então, e esse projeto ajudou muito a formar esse pessoal, né? Então, às vezes a gente está olhando que para umas coisas, né? Você vai fazer altas pesquisas, publicar, tem enorme impacto, e às vezes isso se frustra, mas quando você olha em volta, você vê o fruto daquilo aparecendo numa geração formada, já antenada com cooperação internacional, etc. E que ganha o mundo, né? Vão muito mais longe que a gente. Atualmente a sua área de interesse tem sido... Tem sido eleições, né? Eu fui capturado para o debate da reforma política a partir de 2004, né? E foi interessante porque, enfim, está sempre em voga isso, né? E a gente vai discutir mudança do sistema eleitoral, é mais ou menos como qualquer um de nós discutindo futebol, né? É cientista político falando de reforma política. Porque devia fazer isso com o distrito, com a lista, com não sei o que, né? Tipicamente com um nível de improvisação também muito alto, igual a gente falando de futebol, né? Assim, muito pitaco, às vezes desinformado, mesmo entre nós profissionais. Mas eu caí nisso e foi uma maneira curiosa. Eu imaginava estar abandonando mesmo a coisa da economia, da política econômica e da economia política, digamos, da gestão política dos interesses econômicos, né? E aí me deixei absorver tranquilamente pela discussão do sistema eleitoral. Mas aí, no caso do Brasil, desde 2003, na comissão que foi relatada pelo Ronaldo Caiado, né, que tramitou até 2007,
foi para o centro do debate o problema que mais preocupava os deputados, que era financiamento de campanha. E aí isso me levou a achar que eu tinha que entender, porque a questão é, eles estavam sugerindo mudanças no sistema eleitoral, fechar a lista e botar financiamento público em função de problemas no financiamento. E aí fala, muito bem, o que a literatura, eu sou um acadêmico, o que a literatura diz sobre a relação entre o sistema eleitoral e financiamento? Aí você começa a procurar, não diz nada. O financiamento até a década passada não era um tema que a ciência política tivesse se apropriado muito. Era um tema meio administrativo, meio jurídico, contábil. O pessoal de direito eleitoral ia lidar com isso, porque os tribunais tinham que aprovar contas. O cientista político não olhava para isso. A gente estava olhando para a composição dos parlamentos e para o resultado das eleições. E isso, no entanto, é central para a dinâmica do próprio resultado das eleições. Sim. Né? Então, isso ficava numa nota de pé de página, tinha alguns estudos americanos sobre se dinheiro puxa voto, a perspectiva de voto puxa dinheiro, o que vem antes é o ovo ou a galinha, isso ficava nisso. Né? E o Brasil, no entanto, tinha um sistema eleitoral muito peculiar, em que os mecanismos seriam diferentes, e a gente não sabia o que dizer para os deputados que estavam pedindo socorro. Né? E aí eu comecei a estudar, não tanto qual era o efeito do dinheiro no resultado, mas um pouco como interage o sistema eleitoral com regras de financiamento. E é muito difícil pôr isso em pé, porque você tem alguma tipologia de sistema eleitoral, né, que é majoritário, proporcional e misto. Mas você vê que só de falar isso, você vê que é uma tipologia meio ad hoc, né? E eu digo que ela é muito mais histórica do que analítica, porque no século XIX tudo era distrital e majoritário, né? E aí veio o movimento da representação proporcional, e a partir de 1900 a coisa se espalha pela Europa e tal. Então tem os dois tipos, são, na verdade, uma narrativa histórica. E como tem o caso alemão, que faz aquela correção, né, em que o pessoal se elege pelo distrito, mas as bancadas são definidas pelo proporcional, e começar a chamar de misto. Ponto. Né? Ela não é induzida muito analiticamente, ela é induzida de maneira puramente histórica. Não está pensando nos efeitos da estrutura, da dinâmica da competição e etc. E, sobretudo, para a interação com o financiamento, essa tipologia diz muito pouca coisa. Esse foi o tema do nosso episódio número 4. O episódio passado a gente fez com o amigo Fred Alvim, e a gente falou sobre essa questão do voto distrital. E aí, puxando um gancho para o episódio de hoje, nós vamos tratar aqui sobre alguns temas que costumam suscitar dúvidas. E o mote desse podcast é justamente para fazer com que as pessoas saiam do senso comum, não necessariamente concordando com tudo aquilo que a gente diz, mas levando em consideração argumentos que elas podem não ter pensado, não ter ocorrido. Então, às vezes, ideias muito sedutoras ou muito fáceis acabam sendo assimiladas e não questionadas. Então, a proposta do podcast é justamente demonstrar aqui que existem argumentos em outros sentidos. E o primeiro tema da nossa conversa de hoje, fazendo um gancho com esse episódio número 4, é em relação às chamadas candidaturas avulsas ou candidaturas sem partidos, né? Então, a gente discutiu no último episódio que uma das maneiras de viabilizar a candidatura sem partido seria por meio do voto majoritário, em que a pessoa poderia concorrer por si própria, né, sem aquela estrutura partidária, mas isso gera algumas consequências e alguns problemas. Então, eu não desconheço a discussão jurídica por trás da candidatura sem partido, sobretudo da sua constitucionalidade, que está sendo questionada já à luz da Convenção Americana dos Direitos Humanos, que elenca no seu artigo 23 alguns itens que os países signatários devem restringir ou não na hora de permitir que pessoas se candidatem. Mas a discussão hoje, no nosso episódio de hoje, é do ponto de vista prático. Eu vou deixar de lado essa questão jurídica. E aí a gente se depara com problemas em diferentes momentos. O primeiro momento em que o candidato sem o partido está fazendo a sua campanha e ele vai alegar que, pelo fato de não estar associado a nenhum partido, ele não teria nenhuma mácula e nenhum compromisso com corrupção. E o problema maior, no meu ponto de vista, é no depois. Que depois de eleito, como é que ele vai articular e como é que ele vai tocar o seu mandato, tendo em vista os seus representantes nessa articulação com os demais players. Então eu queria, por gentileza, Bruno, que a gente comentasse primeiro esse caso aí da candidatura sem partido, fazendo um link então com o voto distrital,
e nesses dois momentos, né? No primeiro da campanha, como é que ele faz a campanha. A gente tem uma peculiaridade aqui no Brasil também de recebimento de verba do fundo partidário. Como é que seria isso se ele não tivesse associado a um partido? Qualquer brasileiro poderia eventualmente se candidatar, ainda que não quisesse fazer campanha e concorrer de verdade, apenas para receber uma parte do recurso do fundo partidário. Então, assim, são questões complexas. É verdade. O fundo, em tese, é partidário. Então, compete a partidos. Mas agora a gente tem um tal do FEFC, né? O Fundo para Campanhas Eleitorais. Né? De uma geral. Na origem falava partidário, podia deixar de ser, mas, de fato, o critério de divisão resta misterioso. Quer dizer, a regulação vigente presume necessário dos partidos, né? Se mudasse isso, tinha que mudar a distribuição do fundo. E é difícil saber por que critério, né? De maneira a produzir equanimidade, porque, claro, né, o negócio da China, você montar uma candidatura só para constar e embolsar o dinheiro do fundo, né? Bem, essas coisas ramificam em várias direções, né? Primeiro, acho que cabe essa historinha, porque aí a gente fala assim, ok, se o voto é majoritário, quer dizer, você tem distrital, uninominal, você fala um deputado por distrito, e aí você tem o que a gente chama de distrital, né? Em que, portanto, você tem uma eleição para deputado num certo circunscrição, várias pessoas se candidatam, quem é mais votado ganha, com ou sem segundo turno, né? Digamos assim, você vai lá, pode exigir maioria absoluta e faz o segundo turno, se não, quem tiver mais voto ganha, pronto. Isso, em tese, não exige partidos, né? Porque e essa é a experiência mesmo da representação até o século XIX, né? Mas então isso poderia produzir numa pessoa que hoje está com sentimento antipartidário forte, fala, tem que correr para isso, então que acaba com os partidos. Fala, cuidado, porque de fato, embora o sistema distrital, digamos assim, majoritário, uninominal, não requeira partidos para funcionar, vários dos mais fortes e inamovíveis sistemas partidários, inclusive no caso americano, por exemplo, um duopólio partidário mais inexpugnável do planeta, se dão exatamente nesse sistema. Entendeu? Ele não requer partidos formalmente, mas ele tende a produzir partidos muito poucos e poderosos. Sim. Partidos. Então, não, nesse pessoal fala, o distrital faz bipartidarismo, o proporcional faz multipartidarismo. Isso é uma simplificação, que a gente chama da lei de Diverger. Né? Isso é um enunciado simplificado que, a rigor, não é verdade. Você tem majoritário na Índia e no Reino Unido com vários partidos. Só que, dito de outra maneira, é verdade. Que o sistema proporcional, tudo mais mantido constante, tende a aumentar o número de partidos, e o sistema distrital, majoritário e uninominal, tende a reduzir o número de partidos. Isso é verdade, né? Isso é matemático, né? O fato de que, no caso do majoritário, no distrital, você só vai ter cadeira quem ganhar a eleição em algum distrito. Então, quem tirou 30% dos votos no país inteiro, mas ficou sempre em segundo, terceiro ou quarto e nunca foi o mais votado, então ele não vai ter nenhuma cadeira. No proporcional, a ideia é que se ele tem 30% no país inteiro, ele mereceria 30% das cadeiras no Congresso. Essa é a ideia. Então, o majoritário, por definição, reduz o número de partidos. Entendeu? Ele só faz proliferar partidos com muitas legendas caso haja um fenômeno extremo de regionalização partidária. Então, você tem um partido que é dominante em Minas, outro dominante no Pará, aí você pode ter 27 partidos. Diferentes partidos ganhando a eleição. Isso, em certa medida, foi o caso na República Velha. Tá? Você tem o Partido Republicano Mineiro, era monopolista do poder em Minas até 1930. Partido Republicano Paulista, idem em São Paulo. No Rio Grande do Sul, você tinha lá uma espécie de ditadura de primeiro Júlio de Castilhos e Borges de Medeiros, que eles próprios ficaram o tempo todo. Né? Então você tem O que acontece? Lá era um distrital, não uninominal, mas tinha 4 ou 5 cadeiras por distrito, normalmente, e o partido que ganhava assegurava a maioria das cadeiras. Então tinha uma regra de tentar fazer monopolização, né? E conseguiram. Né? Então o distrital, o que ele tende a produzir? Produz um sistema de poucos partidos.
Um sistema de poucos partidos é um sistema de partidos poderosos. Sim. Essa que é a ideia, né? Então você tem que tomar cuidado. Quem não gosta de partidos e acha que eles têm poder demais, tem que tomar cuidado ao desejar o majoritário, porque pode produzir um sistema de partidos poderosos, de poucos grandes inamovíveis partidos, que é o caso americano. 150 anos de duopólio entre Partido Democrata e Republicano. Não é porque os americanos amam os republicanos e os democratas. Eles não têm opção. Eles não têm por onde sair, né? Não tem saída dali. Entendeu? Você vai ter que... Imagina o que seria necessário para que emerja uma terceira força, né? Lá é exatamente o que muita gente vende. Não há... Existe candidatura avulsa, não há necessidade de você estar afiliado a nenhum partido para entrar. Quem entrar e fizer candidatura uninominal, um deputado, né? Então é o oposto do Brasil em tudo. Mas lá exatamente é o país do planeta em que você tem os dois mais poderosos partidos do mundo. Tá? Então, porque eles são corretores incontornáveis dos interesses econômicos no acesso ao poder, né? E, em boa medida, assim, são também capturados por isso, porque são 150 anos das mesmas duas organizações disputando o poder em torno de si. Naturalmente, isso produz um sistema meio viciado. Porque, de um lado, eu não quero um sistema ultra volátil, 30 partidos. O Brasil é o outro extremo. 30 partidos no plenário, né? Muito volátil. E a cada 20, 30 anos, você olha, parece que zerou tudo e começou de novo, né? Isso é problema. Do outro lado, você ter 150 anos, os mesmos dois e apenas os mesmos dois, também é problema. Você precisa de um sistema que tenha alguma resiliência de maneira a produzir inteligibilidade para a disputa, a população se identificar, reconhecer o que eles significam, mas ao mesmo tempo que tem as barreiras da entrada não podem ser tão duras que ele seja inexpugnável. Tem que estar mudando, embora idealmente mudando devagar. Tem que ir se metamorfoseando lentamente ao longo das décadas. No caso brasileiro, você tem uma volatilidade muito grande e os partidos como organização são muito frágeis, né? Eles têm pouco enraizamento, pouca organização no chão, eles acabaram presas fáceis de grandes financiadores. Né? No caso americano, curiosamente, em tese, eles estariam em posição mais de resistir a isso, mas por razões variadas também você tem uma série de interesses econômicos com poder de veto sobre a agenda política americana também. Né? Então, essa coisa é difícil de escapar. Né? Você tem qual é a ideia do sistema eleitoral? Né? Você tem uma sociedade de mercado, propriedade privada, ok. Isso ajuda em vários sentidos, tipicamente é um critério relativamente eficiente de alocação de recursos. Sociedade de mercado, tem que proteger o mercado dele mesmo, para ele não degenerar em monopólios, né? Então, para isso você tem alguma ordem jurídica que o regula e o estabiliza, né? E, no entanto, no mercado cada um comparece desigualmente conforme seu sucesso anterior, vai ter mais ou menos dinheiro para influenciar. A ideia da democracia é o quê? Todo mundo chega junto, né? Se você tem um sistema econômico, um sistema mercantil de competição econômica que vai alocar recursos de maneira desigual conforme eficiência geral do que você faz. Do outro lado, você vai temperar isso com um sistema político em que todos, como somos todos iguais perante a lei, e ninguém é melhor que ninguém, então você tem um sistema fundado em igualdade política e soberania popular. De tempos em tempos tem que ter eleição e todo mundo comparece junto. O problema de lidar com corrupção é como é que você protege o sistema democrático de decisão política e protege, portanto, o exercício da soberania popular fundado na igualdade política, como que você protege esse ideal do transbordamento das desigualdades de poder econômico que naturalmente vem do mercado. Isso não é trivial, isso, se bobear, a questão central da ciência política. É desenhar. Não é falar, faz eleição de 4 em 4 anos aí, pronto, vai estar todo mundo igual. Não. Né? E, eventualmente, você pode ter o sistema político, se as desigualdades do mercado transbordam com excessiva naturalidade rumo às eleições e a política, você pode ter o Estado capturado por alguns poucos interesses que são muito poderosos, de maneira a comprometer até a eficiência econômica, porque eles vão querer proteger, gerar monopólios, etc. Eventualmente, o Estado
Claro, também vai ser portador de seus próprios interesses e induzir monopólios de outra maneira. O ponto é esse, isso é conflitivo, isso é caótico, não tem ponto de chegada. A questão é como é que você vai gerenciar isso de maneira a produzir um sistema equânime de representação em que todo mundo mais ou menos se reconheça e que não vai estar capturado por financiador, né? Então não é trivial. No caso para fechar o círculo e voltar nas avulsas, o cuidado a se ter é esse, quer dizer, no caso, você corre para um sistema que vai favorecer candidaturas avulsas e os candidatos avulsos vão ter que procurar ser democrata ou republicano. Bernie Sanders passou a vida como um cara que se dizia socialista. Ele está há uns 15, 20 anos entre os democratas, porque é só lá que dá para jogar o jogo. Pois é, aí imaginando então o candidato que, vamos supor, ele conseguiu ser eleito nesse contexto aí de 150 anos rodando o mesmo sistema que levou a um bipartidarismo de fato, mas se alguém por acaso foi eleito, e depois que ele cai num congresso que tem lá 2 grandes partidos, o que vai ser dele, né? Esse é o ponto. Vamos tentar imaginar outra coisa. Vamos imaginar que no cenário brasileiro, que é o extremo oposto, de uma hora para outra virou a chave e aí passou a ser distrital, com candidaturas avulsas, e um candidato eleito de forma sem partido, avulso, cair num congresso com 30 partidos. Como é que ele opera, tanto num cenário bipartidário forte, como num cenário de muita pulverização partidária? Ele para emplacar qualquer medida, ele precisaria negociar com muita gente, né? E não tem nada para oferecer em troca, né? É verdade. Não tem votos. O que eventualmente torna a coisa mais grave, né? Porque você não tem nada muito coletivo para oferecer, você começa a fazer barganhas individuais, né? O caso do Bernie Sanders é interessante nesse respeito. Ele se elege senador pela primeira vez em Vermont, que é um estado lá do final da Nova Inglaterra, quase no Canadá, né? Como independente. Uma vez lá dentro, ele se alinha com os democratas, entendeu? Uma vez lá dentro, ele entra no Partido Democrata, entendeu? Ele acaba absorvido, entendeu? Tem que ser. Ele vai ficar encaminhando sozinho. Você tem o que eles chamam o caucus republicano de um lado, o caucus democrata do outro. E você vai deixar aqui com 51 senadores, o outro com 48 senadores. E você é o 100º, sozinho, né? Você pode chegar lá, o líder da maioria encaminha de um jeito, o líder da minoria encaminha do outro, e você fala, eu quero falar também, eu acho isso. Próximo assunto. Próximo assunto, você fica irrelevante lá. Então, os caras que entram independentes, eles entram para um dos partidos e lá dentro da bancada ele tenta se tornar um membro da bancada e puxar o partido. Até por isso que no momento que estava posta com muita naturalidade a candidatura da Hillary Clinton, ele fala, é agora. Entendeu? Eu vou porque eu vou pleitear. Ele não achava que ia ganhar, né? A ironia é que contra um republicano genérico, a Hillary era muito mais forte do que ele. O problema é que talvez contra o Trump ele teria ganho e Hillary perdeu. Essas ironias da política, né? Mas o Bernie vai com a candidatura para as primárias para quê? Para pautar a agenda, forçar os democratas a falarem de assuntos que ele preferia de outro jeito. Ele só consegue fazer isso de maneira consequente dentro do Partido Democrata. Não tem jeito de fazer fora. Fora ele é traço. Cada eleição presidencial americana tem dezenas de candidatos espalhados pelo país. Dezenas. Tem centenas de partidos lá. A exigência que eles fazem para a criação de partido lá é muito menor que aqui, né? O que acontece é que não tem no Congresso. Porque não entra, não ganha. Vai ter um cara que ganha. No Senado, de repente, vai ter um. Na Câmara dos Deputados vai ter 2, entendeu? E o resto, todo mundo, ou democrata ou republicano. Eles, uma vez eleitos, eles se alinham com um lado ou com o outro. Ou eles vão ser irrelevantes, né? No caso do Brasil, é o extremo oposto. É o plenário mais fragmentado do planeta, com 30 partidos no plenário. Há muitos anos que o Brasil é o parlamento mais fragmentado do planeta e a cada eleição tem se tornado mais fragmentado. É como um grande nadador ou um atleta que vai melhorando sozinho o próprio recorde mundial. Esse é o Brasil e sua fragmentação partidária. O Brasil vai dissolvendo. 20 anos atrás parecia que haveria uma aglutinação relativa em torno de 2 grupos, 2 polos, PT e PSDB. Nesse momento está em decomposição e a fragmentação só aumentando. Nesse cenário de fragmentação, isso gera um monte de problema com custos de transação, de constituir maioria. Pergunta o Bolsonaro se está fácil produzir maioria no plenário ou não.
Isso vai ficando só cada vez mais difícil para o governo ter maiorias estáveis. E se é cada vez mais difícil, não significa que então ele deixa para lá, significa que ele tem que fazer mais esforço de constituir maioria, o que significa que provavelmente sai mais caro do ponto de vista tanto de energia e tempo, quanto até de recurso orçamentário para produzir maiorias. É ruim para o país, né? Governos governam pior à medida que você chega nesse nível de fragmentação. A gente não quer um governo que simplesmente tenha 2/3 das cadeiras, deite e role e monopólio da decisão. Mas você não quer também um governo cujo partido tem no máximo 10% das cadeiras e tem que construir mais 40% só para ter maioria absoluta. E no caso de uma emenda constitucional, ele tem que chegar a 2/3, a 3/5, 60%. Então ele tem que catar mais metade e trazer. Ou ele faz isso de maneira estável, ou ele vai ter que governar para cada pauta montar a sua coalizão. Isso é insano, né? Então a ineficiência, o custo geral da operação do sistema é muito alto com isso. Seria importante decantar, melhoraria muito. Boa parte dos principais parlamentos do mundo tem aí meia dúzia de partidos relevantes, onde isso favorece um certo xadrez. O governo raramente tem maioria sozinho, mas ele junta mais 1 ou 2 partidos, passa a ter maioria, e com isso o mapa fica claro para todo mundo quem é a situação, quem é a oposição, os termos da barganha são mais públicos, são mais inteligíveis, né? E aí você tem algo mais estável para governar. Teria que andar nessa direção, espalhamos tudo. Nesse contexto em que já está tudo espalhado, achar que você vai melhorar o quadro gerando candidaturas avulsas é delirante. Porque você vai pegar sobre esse quadro, que é o mais fragmentado do planeta, com todos esses custos de aumentar, e botar lá mais uma dúzia de deputados que não são de partidos nenhum. Qual é o mérito deles? Eles são carinhas legais. Fala sério, né? O problema é o que eles são, o que eles significam, qual é a plataforma deles. Cada um deles individualmente vai ter uma prioridade tópica pessoal, né? Que ele prometeu para quem quis votar neles. Mas isso não está articulado coletivamente numa bancada que tem que barganhar uma plataforma subordinada a uma estratégia de ação. Ele vai estar solto num varejão de um governo em busca de produção de maiorias em que ele não responde de maneira coletiva, agregada e inteligível para a população. É mais um cara negociando para si. Mesmo que seja em nome de uma plataforma que ele prometeu na campanha. E como isso todos fazem. Como ele não está vinculado a nenhum partido, se ele por acaso mudar de ideia em relação àquela proposta dele de campanha, ele virou um easy rider, ele não vai ter como ser punido dessa maneira, né? Porque quando alguém vinculado a um partido é eleito com uma bandeira e muda, esse cara sofre na próxima eleição algum tipo de... O próprio partido, né, penaliza, né? Exato. O nosso problema é antes que os partidos são programaticamente frouxos do que eles são duros demais e atrapalham. A gente precisava de mais clareza programática partidária e para isso as candidaturas avulsas não ajudam. Mais clareza programática partidária seria favorecida se a lista fosse pré-ordenada e você tivesse uma chapa partidária e o pessoal teria que fazer campanha coletiva falando vote em nós. E aí o eleitor ia perguntar, mas quem são vocês? Por que eu deveria votar na lista de vocês coletivamente? Aí você está fazendo uma conversa mais coletiva. Estou falando, isso não vira mágica, não vira partido ideológico, isso não existe, isso é meio fantasia, né? Partidos são coalizões de interesses que racionalizam. Tanto é, e isso é um aspecto interessante a respeito do que está fazendo. Embora o sistema proporcional só apareça em 1900, e, portanto, no sistema proporcional, aí sim, ele precisa de partidos, ele supõe partidos, porque é proporcional a quê? O que é proporcional? É a proporção de votos que cada partido teve. Então, a lei já supõe o partido. No sistema distrital, a lei não supõe partido, mas os partidos emergem. Porque o que acontece? No caso americano é notório isso. O primeiro governo do George Washington, dentro do gabinete, ele foi eleito no colégio eleitoral, logo depois da aprovação da Constituição, não tinha partidos ainda decantados, porque não tinha tido eleição. A Constituição aprovada em 87 e em 89, eu acho, 88, o George Washington é eleito presidente. 1 ano, 2 anos. Não tinha, o sistema estava operando. Pois o racha emerge dentro do gabinete do George Washington. O primeiro quadro partidário americano emerge entre, de um lado, os federalistas liderados pelo Alexander Hamilton, que era o secretário do Tesouro, e do outro lado, os democratas, chamados naquela época ironicamente democratas republicanos, né, liderados pelo Thomas Jefferson, que era o secretário de Estado, né,
Uma coisa dentro do gabinete. Tanto é que no segundo mandato de George Washington, o Jefferson sai, né? E o Alexander Hamilton ganha a parada. E aí você tem um governo federalista com os democratas republicanos na oposição, liderados pelo Jefferson. Né? E aí você tem... Ou seja, o sistema eleitoral não prevê partidos, né? Mas eles emergem na disputa. O que acontece? Você tem uma política massificada, uma política que não é mais aristocrática, no sentido, não é um clube de aristocratas decidindo sozinhos, mas você tem um mecanismo de representação operando, e aquilo que seria um varejão insano de demandas espalhadas, a população inteira encaminhando demandas aleatórias, sendo aleatoriamente filtradas para ir para a mesa do gabinete do Washington, elas se tornam rapidamente, de maneira tácita, de maneira implícita, dois leques de aliança. Entendeu? Basicamente tem uma coisa mais pró-Estado, mais enérgica, a organização do aparato do Estado, do imposto, da moeda, do Banco Central, do Exército, etc. E menos proteção econômica, ironicamente, que é a agenda federalista do Alexander Hamilton. E aí vários grupos confluem nessa direção. Do outro lado, a agenda do Thomas Jefferson, que é mais as prerrogativas de cada Estado, né? Mais as prerrogativas locais, proteção eventualmente tributária e tarifária à economia de cada um contra o mercadão geral. Ela é mais conservadora, mais small politics, mais aquela coisa mais provinciana, se a gente quiser, e a do Hamilton mais tecnocrática. Entendeu? Esse é o grande corte. Agora, o que acontece? Emerge essas duas coalizões a partir de coleções de interesses variados. Não é que tem uma coleção de princípios filosóficos na cabeça de umas pessoas e uma coleção de princípios filosóficos na cabeça de... eu sou federalista desde criancinha, eu sou democrata republicano porque eu acredito nessas ideias, e aí você tem essas ideologias fixando. Você tem colchas de interesses que se aglutinam. E você tem no Jefferson e no Hamilton dois caras aptos a vocalizar essas coisas de maneira abstrata. Entendeu? E aí formular essa colisão de interesse na forma de princípios. Eu sempre falo, não é que primeiro tem a ideologia e depois as pessoas gravitam rumo à ideologia. Primeiro tem a pauta material e os interesses de cada um. E você... Alguém captura aquilo. Alguém captura aquilo num discurso que faz sentido. E ao apresentá-la assim, formula, vai ter os teóricos escrevendo texto, é uma racionalização de um monte de interesse que vai se conformar numa doutrina. Entendeu? E isso vai ser inteligível desse jeito. Mas primeiro, assim, partidos são coagulações mais ou menos provisórias, mais ou menos temporárias, mais ou menos rascunhadas de interesses variados distribuídos dentro da sociedade, que vão ser afunilados para um sistema decisório que vai processar aquilo de maneira mais dura, mais nítida, mais preto no branco, mais ou isso ou aquilo. Né? E eles vão fazer essa coagulação de algum jeito, né? Porque tem que conferir... Porque as pessoas vão procurar aliança, porque eu sozinho, eu tenho esse interesse, mas eu sozinho não existo no gabinete do Washington. Eu preciso ver quem que poderia estar interessado nisso também. E aí os partidos emergem, entendeu? Eles já tinham emergido com toda a força no século XIX, antes do proporcional. O proporcional bola distribuir proporcionalmente aos partidos, porque está vendo os partidos lá. E fala, olha, eu estou com um partido aqui que está com uns 40% dos votos, mas ele tem no máximo 5% das cadeiras, porque ele só ganha em 5% dos distritos. Entendeu? Então, tem gente que fala, foram socialistas, porque queriam garantir a representação operária lá com 20%. Talvez, parte do movimento era essa. O voto proporcional foi apresentado como a vitória da sociedade civil sobre o establishment político em 1900. Agora, foi também o que acontece no distrital. Às vezes acontecem grandes flutuações de partido, porque um partido que está com 55% dos votos pode ganhar em 80% dos distritos. Então, às vezes, na Inglaterra acontece muito isso, entre trabalhistas e conservadores. A distribuição de voto é muito apertada para um lado ou para o outro. Tradicionalmente era, até a década passada. No entanto, as maiorias no parlamento costumavam ser 70-30. Quando virava um pouquinho dos conservadores para chegar ao Tony Blair, tem uma tempestade, uma avalanche de conservador saindo para entrar os trabalhistas. Entendeu? Então é algo que o proporcional é curioso. Ele, de um lado, alarga a permeabilidade dos plenários para mais grupos, mais gentes, mais vozes. Né?
Por outro lado, ele produz a mudança mais na margem. Porque nada, não acontece um cavalo de pau. Alguém teve 15% esse ano, não vai ter 80% no ano que vem em condições normais. Vai ter 20%. Então as mudanças são mais lentas, embora seja um sistema que vá acomodando mudanças progressivamente. A ideia do proporcional é essa, em boa medida. Né? Ele é mais cauteloso, mais poroso, mais permeável e é mais protegido contra grandes cavalos de pau. Entendi. Porque você tem a coalizão, aí você tem meia dúzia, a expectativa é essa, meia dúzia de partidos relevantes, as coalizões vão mais ou menos flutuando. Eventualmente tem algum que entra em ostracismo, outro que aparece devagarzinho. A metamorfose é mais lenta. No caso do distrital, você tem 2 partidos. A última grande mudança, os federalistas perdem quando Jefferson vai ao poder em 1800 e nunca mais voltam, né? Porque o Hamilton morre num duelo, desarticula-se. Passa a ter um partido Whig, que alterna com os democratas ali por uns 50 anos, de 1800 a 1850. E aí, em 1860, Lincoln ganha com os republicanos, com uma agenda revolucionária, a abolição. Né? Ele leva o norte todo e perde o sul todo. Daí a Guerra Civil. Esse é outro problema do distrital. Né? Você, eventualmente, divide territórios. Tem território vermelho e território azul. Né? E você opera. Normalmente a ideia é que esteja espalhados pelo país, todo roxinho. Mas se por acaso acontece, o sul fica de uma cor, o norte da outra, isso você está na véspera da Guerra Civil. Isso foi a Guerra Civil Americana e isso está sendo a guerra na Ucrânia, né? Em que o leste era pró-Rússia, o oeste pró-Europa. Então essas coisas são delicadas, porque exatamente a permeabilidade é menor, a representação é mais dura, é mais bipolar o jogo. Né? E então esse é um aspecto que deve sempre ser levado em conta quando a gente pensa nisso. Agora, o caso específico, no caso do Brasil, é isso. O nosso caso é de fragmentação excessiva. Então, você arriscaria um número cabalístico aí de que seria recomendável na fragmentação partidária de partidos? Acho que é isso, o tradicional, né, que a gente tem na política partidária europeia, aquela meia dúzia mais ou menos, era quando mais ou menos funcionava legal. Lá também está em certa decomposição, a identificação partidária está caindo no mundo todo. É um problema. Os partidos talvez estejam ficando obsoletos. Talvez fossem coisas do século XX e com toda aquela estrutura pesada, hoje não encaixe bem na internet. Mas isso não é necessariamente boa notícia, porque a gente não sabe bem o que fazer para pôr no lugar deles em matéria de organização, militância, capilaridade, penetração na sociedade, etc., que lá em 1950, 60 eles tinham muita. E é isso que está dando voz, talvez, a esses movimentos de candidatura sem partido. Em parte, sim, e os Podemos da vida, uma certa rejeição de certo establishment. Mas a verdade, eu acho que boa parte das concessões, das políticas públicas que desconcentraram renda no século passado, elas dependiam da capacidade operacional dos partidos de alavancarem recurso de poder no chão, nas fábricas, nos sindicatos, via sindicato. É o principal recurso de poder, né, da centro-esquerda, né, uma certa política sindical, pela qual eles exerciam vetos pela ameaça da greve, daqui e dali, a grande capacidade de mobilização que eles tinham. Eles falavam, não vai fazer assim não, vai ter que negociar. Entendeu? E essa capacidade de veto caiu muito no mundo todo, na Europa, nos Estados Unidos, de maneira que você tem livre curso para uma política, uma condução da economia mais tecnocrática, mais orientada para, olha, o que o setor financeiro está precisando, o que o Wall Street precisa, demanda. E os caras entram com dinheiro na eleição e o outro lado não consegue ter um contraponto eficaz. Entendeu? Daí que você tem uma deriva rumo a uma concentração de renda mais alta no plano nacional, nos países. A globalização, embora ela aparentemente tenda a reduzir níveis absolutos de pobreza globalmente, ela tem tendido a produzir aumento de desigualdade nas economias nacionais. Então, tem muita coisa ainda para ser operada aí. A globalização, a parte de liberalização comercial é o de menos na globalização, ok, tem um monte, pode ter problemas, mas tem vantagens também. O grande problema que normalmente vem junto e que é muito nefasto, é desregulação financeira. Que aí, cara, aí você está à mercê de movimentos de capital, que os caras estão jogando um jogo de apostas em que quando ganham, quando está crescendo é só para eles, e na hora do colapso eles são grandes demais para poderem quebrar. Né? Vamos salvar os bancos. E aí vão ser salvos, tem que ser salvos, porque senão tem colapso. Então é preciso pôr limite, pôr trato. Eu acho assim,
conservadorismo fiscal e liberalização comercial são coisas que se pode perseguir de maneira construtiva, né, com a devida sobriedade e moderação para você não estar destruindo, né, planos de vida no caminho. Mas desregulação financeira é insano. Entendeu? Você simplesmente está chutando para o alto, né, a sorte, o destino e os fluxos de renda nos países, nas economias e no Brasil. E aí a renda vai para o mesmo lugar, né? Ninguém mais paga imposto, paraísos fiscais proliferando, né? Como falam uma milionária inglesa, a frase famosa dela, little people pay taxes. Né? Isso é coisa para gentinha, né? Claro. Gente miúda que paga imposto. Capital transnacional. Então, isso saiu da mão. A nossa capacidade de regulação econômica nas últimas décadas diminuiu muito. E eu acho que tem muito menos a ver com liberalização comercial e contenção fiscal e mais com desregulação financeira, que os estados perderam capacidade de controlar por causa dos ralos que estão na economia offshore e nos sigilos dos paraísos fiscais. Isso é uma coisa que tinha que, se a gente quer recompor a capacidade de fazer políticas públicas desconcentradoras, tinha que meter a mão em paraíso fiscal e coibir sigilos e offshore, as coisas que vem à baila nos Panama Papers da vida, né? De vez em quando vem, olha, tamanho. É muito dinheiro. Não é 1 ou 2% do PIB mundial. O pessoal fala em 20, 30% do PIB isso mundial tudo? Fora do radar. Uau. Então a capacidade tributária vai lá embaixo. Aí, na hora que você, entendeu? Aí, não, mas precisa de rigidez fiscal. Tudo bem, mas aí precisa arrecadar. Entendeu? Não dá para arrecadar só em cima do imposto de renda pessoa física. Né? Bom, muito bem. A gente começou com candidatura sem partido, deu a volta inteira aí, exato. Caímos uma aqui. Uma ironia dessa história é isso, né? Que eu tinha abandonado a economia para cair no sistema eleitoral, mas daí financiamento, por intermédio do financiamento eu meio que voltei, né? Eu me vi nos últimos anos de volta à economia política e tal. Bom, já que a gente mencionou várias vezes aqui o exemplo dos Estados Unidos, um outro assunto para a nossa discussão de hoje aqui, que costuma suscitar algum tipo de não reflexão ou um discurso muito sedutor, é a questão do voto obrigatório ou voto facultativo, né? Lá nos Estados Unidos, assim como outros países, a gente tem o voto sendo facultativo e, à primeira vista, quem olha daqui pode imaginar que isso seria muito bom, de uma perspectiva individual. Olha, por que estão me obrigando a votar, sendo que o voto é um direito? Então, eu voto se eu quiser, se eu não quiser eu não voto, mas isso pode ter consequência se a gente for reproduzir em escala. Como é que funcionaria essa discussão em torno do voto obrigatório? Eu acho que a coisa a se ter em mente é aquela coisa. Institucionalização democrática deve ser pensada como um esforço de equalização política. Esse é o ponto. Tentar implementar um princípio de igualdade política que está na origem, né, da própria ideia liberal-democrata, né, de propriedade privada e economia de mercado, junto com democracia política. Né? A ideia é que a soberania popular aqui entendido nós todos, né, da plebe, né, soberania, todos somos iguais perante a lei e, portanto, devemos ter o mesmo peso político, para assim termos a mesma voz na regulação do Estado, que é o fiador e árbitro das disputas econômicas. Né? Essa é a ideia. Né? Então, trata-se de ir em busca, por que não, de maneira proativa, da igualdade política, porque a ideia, implícito na ideia do voto facultativo, vai quem quer, indo quem quer, vai quem está mais informado. Não, isso é simplificar, isso é fazer caso omisso do fato de que há diferentes grupos de pessoas vão estar sistematicamente mais ou menos disponíveis para ter o controle do seu tempo a ponto de garantir que possam não votar. É claro que, eventualmente, em qualquer lugar, mesmo voto facultativo, muito operário vota, muito trabalhador manual vota, muita gente pobre vota, sem dúvida, mas vota menos do que gente rica. Entendeu? Por quê? Porque você está falando de milhões de pessoas, então o problema não é só se eu, ou você, ou algum amigo nosso, ou alguém mais que a gente ouviu falar, quer ou não quer votar. A questão é qual a probabilidade de diferentes grupos, portanto com diferentes interesses, acabarem tendo de desistir
por uma circunstância qualquer fora do seu controle. E nesse ponto, até o fato de o dia da eleição cair num dia de trabalho, um dia útil... No caso americano é grotesco. Aquela coisa, como é a primeira democracia do mundo e está montada em cima desse prestígio, digamos, tem um nível de adesão ideológica à norma vigente que pode se dar esses luxos, né? Mas assim, botar eleição em dia útil é exatamente levar ao paroxismo a indiferença diante dessa preocupação que eu estou operando. Porque para eles, lá em 1780, o simples fato de ter eleição já era uma grande coisa, né? Aliás, eles montaram o colégio eleitoral, a rigor nem precisava ter eleição, né? Se a Assembleia Estadual indicar, está indicado. E isso já era muito democrático para aquele período. Então é um sistema que vai ficando obsoleto, exatamente por causa do seu sucesso. As coisas andaram bem. Funcionou, mas ele está lá na raiz. Hoje o mundo todo mais ou menos imita aquilo, mas com uma exigência de legitimação que faz as pessoas quererem mais do que simplesmente ter eleição. Mas tem quando? Como? Né? E aí tem que se justificar com mais do que o simples fato de ter. Os americanos podem se dar ao luxo de ignorar isso. Agora, produz efeito forte. Por exemplo, eles fazem eleição na terça-feira, é novembro, é inverno, é frio. Né? Então você tem filas, são comuns as filas de 2 horas, de 3 horas, né? E aí se tem uma fila, se por acaso na sua sessão tem uma fila que está dando volta no quarteirão, ela leva 2, 3 horas, a chance do trabalhador manual desistir no meio do caminho é maior, menor ou igual da chance do profissional liberal? O patrão dele não vai aceitar que ele fique 3 ele horas fora do serviço. Exatamente, né? Ele pode ser forçado a uma série de coisas, ele tem menos controle sobre o seu tempo. E aí haverá quem não vai ter problema, haverá quem é obstinado. Mas se você transporta isso para milhões e pensa em termos estatísticos, a probabilidade de desistir não se distribui aleatoriamente. Essa discussão, não sei se você sabe, bateu até aqui no TSE, nesse mês agora de agosto, uma consulta que foi feita para saber se o domingo do dia da eleição no Brasil é considerado feriado ou não, por conta dos empregados, os lojistas de shoppings, que funcionam no domingo do dia da eleição. Tem que ser considerado feriado. Ou não tinha razão para ser domingo. Ou os lojistas de shopping vão acabar subrepresentados. Sim. Entendeu? Esse é o ponto, que aumenta o risco, no caso daquela categoria, deles terem problema de encaixar. Né? Agora, o que aconteceu no Brasil? A gente tem uma obrigação, primeiro, ela é quase simbólica. Mas na medida que ela existe, ela produz uma obrigação muito concreta sobre a administração eleitoral, sobre a justiça eleitoral. Ela tem que viabilizar um sistema compatível com o comparecimento de todo mundo. O resultado é que é fácil e seguro votar no Brasil. Entendeu? Você tem poucas filas, tipicamente você se desloca da sua casa e caminha por 15 minutos até a sessão mais próxima. Quem se desloca mais é só porque não atualizou o endereço. Se quiser atualizar, atualiza em 2 minutos. Sim. Né? Na minha experiência recente, eu achei que fosse demorar. Demorei. Eu cresci no Gutierrez, depois morei no Prado, morei no Santo Antônio, e levei uns 20 anos me deslocando. Pegava carro em dia da eleição para ir até o Gutierrez. Porque eu ficava falando, meu Deus, para trocar isso vai dar um trabalho. Um dia eu estava caminhando pela Cidade Jardim, e aí eu vi Tribunal Eleitoral, uma portinha aberta. Entrei e falei, vou me informar sobre como é que eu faço isso. Entrei e saí 2 minutos depois com o título novo. Pediu informação, já tinha mudado. Pedi informação e o cara teclou alguma coisa no computador, já estava com o endereço novo. Se eu soubesse, eu tinha feito. Então aí colei perto de casa e estou há 15 minutos a pé de casa, né? E aí da Justiça Eleitoral. Justiça Eleitoral, ela é uma burocracia constituída para pensar em eleição. E isso faz uma diferença danada, porque tem um monte de gente 360 dias no ano, mesmo no momento que não é mais exigida, bolando jeitos de fazer aquilo funcionar. Ela é dedicada, ela é exclusiva. E burocracia é exclusiva para alguma coisa, ela pensa naquilo e produz rotinas associadas àquilo. Sim, o fato de a gente ter uma justiça especializada eleitoral aqui no Brasil, ela traz como consequências não só essa parte administrativa, como a parte jurisdicional, de decidir os conflitos entre os candidatos e partidos, né, tendo um corpo técnico que é estável e é dedicado àquilo, né, ainda que as autoridades, os juízes eleitorais, a gente tem uma rotatividade, eles levem um tempinho para aprender a matéria eleitoral, que é complexa, mas o corpo de servidores ele está estável. A vida toda trabalhando só nisso. Acumulando conhecimento naquilo ali. E tipicamente, mundo afora, na falta de justiça eleitoral, a eleição é administrada pelo governo.
Sim. de plantão, ponto. No caso americano, né, em que você tem as eleições são estaduais, não tem nenhuma eleição nacional, a eleição de presidente também é feita em cada estado, é o governador de cada estado que basicamente conduz aquele processo. E quem supervisiona normalmente é um membro do secretariado do governador. Entendeu? Direto. A secretária de estado, eu lembro na Flórida, quando a coisa fedeu literalmente na Flórida em 2000, entre o George Bush e o Al Gore, os votos. Quem dava os encaminhamentos era uma secretária indicada pelo governador da Flórida, irmão do George Bush, Jeb Bush, né? E que presidiu o processo de apuração. Demorou um mês para fazer a recontagem dos votos todos. Exatamente, e depois teve que ir ter a recontagem da recontagem, porque cada vez que contava um resultado era diferente, o processo totalmente não confiável, e a justiça eleitoral era muito engraçado. Quer dizer, não tinha justiça eleitoral, ia para a Suprema Corte do Estado, em que a maioria dos juízes tinha sido indicada por governador democrata. Aí todas as decisões da Suprema Corte da Flórida foram a favor do Al Gore. Só que a Suprema Corte Federal tinha a maioria dos juízes indicados por presidente republicano. Aí todas as decisões da Suprema Corte foram a favor do George Bush. Entendeu? Então isso deu totalmente politizado, né, totalmente subordinado a conveniências políticas mais imediatas, em que a Suprema Corte do Estado votou sempre a favor dos democratas e a Suprema Corte da União votou sempre a favor dos republicanos. Então ela era o árbitro final, George Bush virou presidente. Ponto. Né? Então isso é muito grave, isso é um problema muito sério. Em matéria de administração eleitoral, estritamente considerado, tem a menor dúvida de dizer que o Brasil é muito melhor administrado do que os Estados Unidos. Agora, isso talvez nem seja grande coisa, porque o caso americano é um caso gritante de má administração eleitoral. Né? É muito grave a situação da gestão das eleições nos Estados Unidos, mas até como o voto é facultativo e o cadastro, porque na Europa é muito comum o voto facultativo com cadastro obrigatório. Quer dizer, como se o título eleitor fosse obrigatório. Alguns estados americanos, acho que o Oregon, recentemente vinculou com a licença de motorista. Uma vez você tirou carteira de motorista, já é eleitor. Você é eleitor. Então, a Alemanha faz coisa parecida com algum registro de seguridade social, então já vira o cadastro da eleição também. Mas a maioria dos estados americanos não. Então o problema de cadastrar ou não já é de moto próprio o cara. E aí, meu amigo, são os dois partidos saindo da Câmara para tentar cadastrar eleitor cada um no seu reduto, e na véspera da eleição, os dois partidos, cada um indo para o reduto do outro para tentar impugnar eleitor do outro lado. É caótico. Você já vai pensar em outros momentos também, que é década de 50 do século passado, a Ku Klux Klan inibindo negros que fossem se registrar, né, já que não era obrigatório. Né? Sim, fazia isso ostensivamente à luz do dia na violência. Né? Até passar em 65 o Voting Rights Act, depois de muita mobilização. Estava naquele filme lá, Selma, né, do Martin Luther King, recentemente, conta esse episódio, a campanha do Voting Rights, logo depois do Civil Rights. Né? E a briga para tentar forçar os caras a aceitar registro de eleitor negro. Né? Porque eles faziam corpo mole, antepunham de obstáculos administrativos de todo tipo para atrapalhar. Né? Não precisava nem tipo. Porque a burocracia é muito pouco profissionalizada. Ela era muito política, imediatamente. Né? E aí, no que diz respeito à administração eleitoral. Então eles estavam falando, olha, não é para... E isso metamorfoseia, mas não acaba. Tem uma grande controvérsia nos Estados Unidos hoje em torno de quais são, em diferentes estados, em torno de quais são as exigências legais para o cara poder se registrar para votar ou não. Entendeu? Exigência em torno de identificação, de se já foi preso ou não. Às vezes uma pessoa pode ser eleitor num estado, mas ela não reúne condições para ser eleitor em outro. Pode ser, sei lá. Eles põem... os democratas, do modo geral, ficam tentando retirar exigências. Hoje, os democratas daquela época eram pró-apartheid no sul dos Estados Unidos. Mas hoje, do modo geral, o sul é controlado pelos republicanos. E os republicanos ficam tentando incluir exigências, dificultando o título, e os democratas a retirar exigências, facilitando o título. O que acontece? Dito assim, parece uma coisa neutra, porque está incluindo ou retirando exigência para todo mundo. Mas não adianta quantas dificuldades criem. Eu vou conseguir tirar meu título, mas talvez um trabalhador precariamente alfabetizado, né, enfim... pobre, etc., pode não ter o documento X ou Y.
Entendeu? Que eles na hora de aplicar isso na prática. Na hora de aplicar o critério na prática, você sabe em quem você está atrapalhando a vida. E eles querem, sim, é muito claro. No caso americano, a clivagem racial é muito importante. Então, negros votam nos Estados Unidos tipicamente 90% democrata. Né? Você tem Obama, com Obama foi a 99%. Né? Nos republicanos é mais... são raros os negros. Entre brancos, a coisa é mais distribuída, mais... né, equilibrada. Mas entre negros é 90% democrata, 10% republicano. Então, sim, o Partido Republicano em vários estados faz estratégias deliberadamente voltadas para dificultar registro de eleitor negro. Eles fazem, isso é briga que está sendo travada nesse momento. Nossa, né? pleno 2019. 2019. Isso nunca é posto desse jeito. Isso é posto na forma, precisa de segurança e confiabilidade no cadastro, com pouca exigência se não tiver o documento X ou Y, a gente não vai saber se fraudou, etc. Entendeu? Mas você sabe qual é o efeito líquido. É a mesma coisa aqui, quer dizer, qual é o efeito líquido do voto facultativo? No voto facultativo, no mundo todo, acontece basicamente isso. Homens votam mais que mulheres, pessoas em idade adulta, madura, votam mais do que jovens e velhos, profissionais liberais votam mais do que trabalhadores manuais, e assim por diante. Ricos votam mais do que pobres, né? Classe média em diante, quer dizer, ricos não necessariamente comparecem mais do que classe média alta, mas é um pouco isso, né? Estratificação ocupacional. Então, quando você introduz o voto facultativo, você sabe que você está diminuindo o peso de voto rural, o peso de voto nas favelas, o peso de voto, você sabe, entendeu? Que esse é o efeito líquido. Né? É claro, você vai formular isso em termos filosóficos, sobre liberdade, autodeterminação, Fala que é outra coisa. O problema é, hoje no Brasil uma proibição é uma obrigação quase simbólica, que é muito fácil votar no Brasil, é fácil justificar. E se você não quiser no dia nem ir em qualquer sessão e pegar um papel para preencher, você pode ir depois e ter uma multa de R$3, coisa parecida com isso. Na Argentina, eu tive lá acompanhando a eleição algum tempo atrás, era mais ou menos o seguinte, você só poderia justificar a ausência se você tivesse a coisa de mais de 500 quilômetros do seu local de votação, e a multa não era R$3,50, era algo equivalente a R$50. Justamente. Então lá realmente... Aí você está botando uma obrigação, mesmo botando um peso e influenciando e pressionando a vida das pessoas, talvez de uma maneira um tanto exorbitante. No Brasil ela é praticamente simbólica. Né? No entanto, ela não é inócua. Né? Mesmo assim, porque, na minha cabeça, por ser obrigatória há tanto tempo e com uma justiça eleitoral dedicada, você forçou o aparato, o grande coagido dessa decisão é o próprio aparato administrativo, ficou obrigado a entregar um sistema compatível com alto comparecimento. O resultado é isso, é relativamente raro você pegar fila grande e é muito difícil você ficar mais do que meia hora para votar. Né? Quando a gente fala que demorou muito é porque levou 40 minutos. Né? Quando por aí afora, no caso americano, se chegar a 50% de comparecimento, vai ter 2, 3, 4 horas. Né? No caso brasileiro, regularmente chega a 80%. O pessoal está falando, está caindo agora, cara, teve só 70%. E o pessoal ainda desconta branco e nulo. Branco e nulo é abstenção, eu tenho o direito de votar. Se eu tenho a obrigação de comparecer, naturalmente eu tenho o direito de me abster. Né? Então, mas é comparecimento mesmo. O comparecimento é alto, é 80%, isso é alto em qualquer parâmetro internacional. Né? E o fato de que tem branco e nulo aumenta. Ainda não vi o grande salto de branco e nulo. Entendeu? Eu até esperava, da crise, mas tem tido um crescimento meio vegetativo. Então pode ser, em lugares que teve recadastramento mais recente, caiu. Sim. Então parte do branco e nulo, e sobretudo não do branco e nulo, mas parte da abstenção do pessoal que não comparece, é também cadastro, o pessoal que já morreu, já mudou, etc. Então, no caso, você tem punição quase nenhuma, R$3, menos do que uma passagem de ônibus, você resolve rápido, né, etc. Então, você tem um efeito real sobre a administração eleitoral sem onerar de maneira importante a vida das pessoas. Acho que o Brasil arrumou um bom compromisso nesse sentido, porque ao levar o comparecimento de 40 para 80, o cacuete elitista da gente diz o seguinte, porque aí você
Você, em vez de só as pessoas conscientes, bem informadas, vai um monte de gente ignorante. Sim. Isso é uma extrapolação absurda, né? Achar que vai qualificar o voto. O fato de que eu sei segurar um lero, racionalizando meus interesses em termos abstratos, não significa que eu deixe de votar com o meu interesse. Significa apenas que eu sei enrolar, embrulhar meu interesse no auto-engano de que o meu interesse é o melhor para todo mundo. Entendeu? Mas isso significa reivindicar uma tutela, que eu tenho o direito de tutelar o que é melhor para quem mora na favela ou na roça. Entendeu? O que é de uma arrogância impressionante. Se é para fazer assim, não é para ter democracia. Como se tanto você quanto eles não tivessem seus próprios interesses. Sobre presumir isso, não tem que presumir igualdade perante a lei. O princípio de igualdade política e soberania popular já não se aplica. É reivindicar a restauração do antigo regime e das prerrogativas da aristocracia. Né? Aqui, aí eu já puxo com o próximo ponto nosso aqui, que também pode ser um dos argumentos usados para defender, acabar com os bons salários para os representantes políticos, né? Exato. Uma reação da população média em geral, achando que aquilo ali é uma casta, é uma elite que está se beneficiando e está lá só por conta de dinheiro. Vamos entrar nessa questão também. Essa foi divertida. Eu recentemente me vi nessa coisa, fazendo um artigo meio provocativo, falando, olha, custa caro. O título original não saiu, né? Mas o título original que eu botei era assim, democracia barata, né? Assim, queremos uma democracia barata ou queremos uma democracia democrática? Né? Se a gente quer, de alguma maneira, o problema é produzir igualdade política num contexto economicamente desigual, então você tem que investir na viabilização de uma disputa mais ou menos equânime. Né? Isso significa que se eles tiverem salário alto, então eles serão bons? Não. O que eu digo é o seguinte, se a gente não gastar dinheiro provendo condições, assessoria, gabinete, recurso, gasolina, passagem, inclusive salário, e eventualmente previdência também. Inclusive alguma aposentadoria e tal, você garante que só vai ter bacana. Só vai ter bacana, só vai ter gente que se garante por conta própria ou que vai se vender. Entendeu? Nos dois sentidos você pede porque você deixa o cara que não é rico totalmente na chuva, num ambiente competitivo onde ele vai estar pressionado e assediado o tempo todo por ofertas de corrupção. Claro, por quê? Porque política é corrupta? Não, porque a política decide nossos conflitos. Então o pessoal assedia a política, quem tem dinheiro vai tentar gastar, vai estar disposto a tentar gastar uma parte do seu dinheiro para obter uma decisão que vai lhe dar mais dinheiro ainda, numa regulação favorável, amigável ao seu negócio, que emplacar seu interesse. Ele está investindo em influência política. Então, se você simplesmente... É claro, o fato do cara ganhar muito garante que ele não vai ser corrupto? Claro que não. Mas o fato dos caras estarem depauperados garante que eles vão estar à mercê de influência de econômica poderosa, porque, enfim, é uma carreira. Tem uma fantasia de que política é algo a ser exercido diletantemente por um impulso, né, altruístico, que eu vou falar, cara, eu estou aqui falando tanta coisa bacana, então eu devia estar lá. A política como vocação? Exato. Mas o próprio texto do Weber da política como vocação fala disso. Você pode viver para a política ou viver da política. O ideal de viver para a política é um ideal aristocrático de alguém, porque em que condições eu posso viver para a política? Se você estiver na boa, né? Claro, quando eu já resolvi minha sobrevivência de que eu vou viver. Se eu já resolvi de que eu vou viver, se eu já tenho renda, se eu já tenho patrimônio, se eu já tenho herança, se eu já tenho uma posição garantida no conselho superior de uma empresa bacana, se eu já aceitei o suborno, explícito ou tácito, porque eventualmente, para muita gente bem nascida e bem conectada, ele não precisa aceitar suborno nenhum, ele sabe que ele tem um colchão de proteção lá fora, porque ele cresceu frequentando o mesmo clube que o dono da empreiteira, entendeu? O cara é amigo dele. Ele é um representante, e aí ele nem sabe, mas ele é um representante natural dessas pessoas. Quando toca o telefone, ele atende. O empreiteiro, o banqueiro, o industrial tem o telefonema atendido pessoalmente por um monte de gente. Apenas fala com ele que é o João, que a gente joga golfe junto lá no clube, não sei das quantas. Tá precisando tomar um café? Não, tem aniversário, você lá em casa, não quer aparecer? Né? Pronto, ele fazia isso muito antes de ser deputado.
Continua fazendo depois. Não, nunca me ofereceu nada, nunca peguei nada. Não, cara, mas você sabe. Você vai passar 10, 15 anos deputado e depois você vai estar no conselho diretor de alguma coisa. Ele vai ser constrangido, vai ter que responder muito mais no fim de semana para aquele grupo de amigos dele do que para, de fato, um grupo de eleitores, né? É, claro. Né? E é o que você faz quase sem perceber. Você tá esse que é o ponto. Assim. A gente tem uma fantasia, o tom da cobertura do noticiário parte dessa fantasia, que é o seguinte: existe a sociedade e existe os políticos. Tem uma sociedade virtuosa que, infelizmente, é predada por um monte de político corrupto e sádico e sacana que quer avacalhar com a gente, fica comemorando cada sacanagem, cada maldade que faz com a gente. Né? Mas eles são maus e corruptos, então você tem que tirar que aí vai sobrar uns bons. Né? Fantasia completa, quer dizer, político não nasce político, mesmo quando é filho de político, tem que ser eleito, né? Para ser eleito, aí foi o povo que quis, não necessariamente, eventualmente foi bem financiado. Uhum. Né? O ponto é que alguém põe ele lá. Né? Alguém se moveu para eleger aquela pessoa. Não necessariamente corrompeu, não necessariamente subornou, não necessariamente deu propina, fez o financiamento legal, mas simplesmente, eventualmente, não é também porque financiou ele se tornou um aliado. Ele já era aliado e, bom, já que esse aliado, já que esse cara é tão legal que vocês vão tomar café com ele todo fim de semana na varanda do clube favorito da gente, então, bota um dinheiro lá na campanha dele, que é um cara legal pra caramba. Né? Ele é parte de uma certa rede, de um certo círculo social. Então ele naturalmente, legitimamente é representante desse círculo. Entendeu? O que acontece, no entanto, quando o círculo da pessoa é o morro? Quando o círculo da pessoa é a linha de montagem numa fábrica de chapa metalúrgico, não sei onde. O que acontece quando o círculo da pessoa é alguma coisa? Ele começa a depender de outros circuitos. Eventualmente tem a igreja, o pastor, a polícia, eventualmente o tráfico. É para isso? Quer dizer, o sistema político deve ser ocupado apenas por quem consegue se bancar naturalmente e entrar lá e pronto, de um jeito ou de outro? Quer dizer, porque aí o problema é que você só vai ter representação popular de quem se acoplou a algum esquema barra pesada. Né? E do outro lado também o que acontece? O cara acha que está apenas manifestando sua vontade e as coisas que sempre acreditou, mas o que sempre acreditou é muito afim às opiniões que ele passou a vida escutando do empresário rico, cuja casa ele frequentava desde sempre. Acaba desde colégio, aquele desde discurso. o colégio. É uma visão social, esse é o ponto. As pessoas... A sociedade é plural. A sociedade contempla conflito, tem disputas, tem interesses diferentes. As pessoas querem políticas diferentes. Né? Ponto. E o que acontece é que alguns grupos estão muito mais perto do centro do poder do que outros, naturalmente. Assim como na coisa do comparecimento eleitoral, se você quer uma representação mais ou menos equânime da coisa, para além do comparecimento, tem o problema do financiamento de campanha. Para além do financiamento da campanha, tem o financiamento das atividades parlamentares. Né? Que não é barato exercer um bom mandato. Porque se eu sou um professor, ou um sindicalista, né? Ou um camponês sem terra, ou o que quer que seja, para eu entrar numas de virar deputado, com meu salário, só com salário de deputado, ganho o quê? 10 mil? 15 mil? E eu vou ser deputado federal, mas eu represento, minha base é o oeste do Paraná, um assentamento agrícola lá. Em tese, eu tenho plenário, tenho ordem do dia na Câmara, terça, quarta e quinta. Sexta eu volto para a base, segunda eu volto para a... O pessoal faz graça, ele trabalha só 3 dias de semana. Né? Se o cara quiser, se o cara for bem financiado e tiver amigo num clube bacana, né, talvez ele só precise trabalhar no fim de semana mesmo, que depois alguém cuida do financiamento da campanha dele. Se o cara representa sem terra, que está lá no norte do Paraná, ele precisa sair correndo sexta-feira de Brasília para baixar lá e rodar. E quer saber, o que deputado normalmente faz é isso. Cara. Acabou o plenário, acabou a sessão, terça, quarta e quinta, ele tem que correr para o interior, pegar carro e rodar, porque há os que não fazem, mas enquanto ele não faz, alguém está fazendo. Tem que cuidar da base dele. Ele tem que cuidar da retaguarda dele. Ele está operando. Se ele fica só com o salário dele, não fecha essa conta.
E aí ele vai Entendeu? precisar recorrer a Não outros. fecha essa conta, vai ter passagem, vai ter que correr. Alguém vai bancar. Entendeu? E ele vai depender dessa pessoa. Entendeu? Ele, cara, pode ter muito bem pegar um salário grande, pegar uma verba de gabinete, fazer uma rachadinha, espoliar seus funcionários, assim, aliás, tá nem aí, deixar. Porque se ele quer exercer um bom mandato, o que ele precisa? Ele precisa de cota de passagem, ele precisa de cota de recursos variados, ou então um salário bem alto, né? Provavelmente a cota sai mais barato, né? Do que se você pagar tudo. Então, eu preciso de uma cota de passagens para ele usar e prestar contas. Material né? gráfico também. Materiais variados, prerrogativos variados, um gabinete, assessoria, né? Se ele quiser trabalhar bem, se ele quiser operar prefeitos, organizações sociais, associações variadas pelo interior do país, toda semana fazendo leve trás, né? Agora, ele pode embolsar isso tudo, fazer rachadinha, embolsar os salários dos funcionários, roubar desses caras, ele pode embolsar o salário e ainda pegar o suborno de alguém? Pode, né? Agora, se o cara não tem nada disso, Se ele não tem nem um bom salário, aí ele com não certeza... vai conseguir exercer um mandato, ele não vai conseguir se contrapor aos caras que tem carona no jatinho do bacana. Entendeu? Ele não vai, o cara que está tentando trabalhar sério não vai conseguir fazer o trabalho e competir com os corruptos. Esse é o ponto, né? Custa caro. Aí fala, mas na Suécia, aqui tem 20 assessores num gabinete. É muito? Claro que é muito. Podia ser menos? Podia ser menos. Estou falando que não tem distorções. Claro que tem. A Suécia não tem nenhuma assessoria para os parlamentares. A Suécia é lista fechada. Você tem a grana do partido, banca assessoria. O deputado é o funcionário do partido. Você gosta dessa solução? Eu gosto. Eu gosto. Aí você economiza. E ele Mas pega aí você um tem uma trem, bancada em meia hora ele está em qualquer lugar do país. Exatamente. Né? Em meia hora ele está em qualquer lugar do país. Ele sai rodando de trem, ele vai para lá e para cá. As sessões, tudo muito modesto, tudo muito mais igual. Numa Suíça ou Suécia da vida, você bota eles na lona e tudo funciona bem. Agora vai tentar exercer um bom mandato nas condições do Brasil. Vai tentar comparecer e representar quem precisa e que é pobre e mora longe e com precária infraestrutura, e se comunicar com essas pessoas, e gerar empatia, criar condições de representar eficazmente essas pessoas, sem gastar dinheiro. Não vai, cara. Muito bem. Bruno, muito obrigado. Antes de encaminhar para a parte final aqui do nosso encontro, que seriam as dicas culturais, fazendo um pequeno resumo desses 3 itens que a gente tratou aqui, deu para a gente municiar de argumentos muito bons aí em relação à candidatura sem partido, ao voto obrigatório, e isso aí costuma ser um tabu também dos altos salários para os políticos, mostrando que existe uma correlação muito positiva e muito alta entre você dar condições de melhor representação para as classes médias e baixas com os altos salários, muito mais do que simplesmente financiar políticos corruptos ou que façam parte de uma elite. Não sei, uma visão minha é que se a gente tem um parlamento ou uma classe política que é deturpada, é muito menos por conta dos altos salários do que por várias outras razões. Pelos ralos no financiamento, né? E a própria estrutura de financiamento, a própria lista também, o sistema... Lista aberta, cada um por si, danado. Exatamente, com a lista aberta, cada candidato é um empresário de si mesmo, né? Distritos com muitos eleitores, né? E com muitos candidatos sendo eleitos, né? Mas muito obrigado por esclarecer e trazer esses argumentos todos. Então vamos para a parte final nossa aqui. Eu costumo pedir para os convidados darem dicas culturais, e uma das condições que eu faço é que não seja uma obra jurídica, mas no seu caso eu não precisaria nem fazer essa... não tinha perigo. Não perigava, não. O que você traz aqui pra gente, se alguém quiser curtir o fim de semana aí? Eu vou evitar a obra de ciência política, né? Mas eu vou trazer, quer dizer, eu estou aqui para falar de política, né? Vou trazer as coisas da maneira um pouco como eu me relaciono e consumo, de fato. Material político, né? Material sobre política. Eu gosto. Tem uma característica da atividade da gente, né? Da ciência política, é que você pode passar a vida estudando política, mas a exposição direta ao processo é pequena, né? Nós somos um cientista que não interage diretamente com o objeto, né? Às vezes você pode ir para o campo, estudar movimentos sociais, etc. Mas, de um modo geral, você está olhando estatísticas eleitorais, né, os dados sobre o parlamento, legislativo, votações, um monte de coisa assim de longe. E, no entanto, para você
criar uma visão madura do que se passa, você precisa de toneladas de introspecção, de tentar se pôr no lugar das pessoas, assim. É fácil falar assim, o quanto a política é frustrante e deixa a desejar, ficar aquém dos nossos desejos, dos nossos sonhos e ideais. Mais difícil é imaginar o exercício de como fazer melhor, né? O que eu faria, né? Diferente e tal. Na posição deles. Digamos que se eu tivesse no lugar deles, me colocar no lugar deles e tentar enxergar. Acho que algo que é muito importante para mim o tempo todo é isso. Enquanto eu estou imaginando os políticos como mocinhos, heróis ou vilões, vilão de desenho animado, eu parto da premissa que eu não estou entendendo. Entendeu? Eu preciso dar sentido ao noticiário a partir de uma pessoa crível. Que poderia normal, ser você. Que poderia existir. De um lado ou do outro. A questão é que ela está num certo lugar, numa certa posição. Claro, eventualmente tem os que estão cometendo crimes ali, o larápio contumaz, ou o testa de ferro do crime organizado. Isso é outra história, mais difícil. Mas mesmo isso é um pouco... Precisa entender como é que funciona esses incentivos. Mas o grosso das pessoas não é necessariamente nenhuma coisa nem outra. Ele está tentando fazer... Acho que é legítimo pensar nele como um profissional que tem um plano de carreira, e ele quer progredir na carreira, ele vai ser ambicioso, eu acho que isso faz sentido, né? Como, né, a maioria das pessoas que a gente conhece, né? E ele tem um certo ambiente para lidar ali, ele quer competir ali dentro e ele meio dança conforme a música, que é o que a gente vê nos locais de trabalho. Como é que isso é feito? Tem um regimento. Nas organizações todas. Tem um regimento e tem a maneira como as pessoas se comporta, eventualmente o regimento ganha peso de novo na hora do conflito, né? Eles falam isso, não, gente normalmente faz assim, não, mas o regimento, entendeu? Então na eleição é isso, um ambiente muito competitivo, os caras se pegando, tentando representar interesses muito diferentes, muita pressão, chapa quente e operando. Então eu preciso construir isso e eventualmente a partir de uma reconstrução dessa, deduzir algo que parece com o noticiário. Aí eu começo a achar que eu estou entendendo, entendeu? Assim, pode ser bom, pode ser ruim. Tem que enxergar aquilo como pessoas de carne e osso, nem boas nem ruins. Enquanto eles são os vilões de desenho animado esfregando as mãos com a próxima maldade, eu não entendi ainda, né? Então, esse é o exercício que eu faço. Para isso, eu acho que acaba sendo um requisito, eu notei com o tempo, eu tenho uma atração enorme por documentário político, ou ficção ou drama político mesmo, quando ele me parece veraz, quando ele é bom drama. Né, quando as pessoas parecem reais ali, né? Esse é um sentido, por exemplo, que ultimamente toda vez que você fala de um drama político, né, o pessoal menciona House of Cards. House of Cards tem o Kevin Spacey brilhando, com muito charme, tem ritmo, cada episódio em si tem um drama com um bom timing, mas é fake, né? House of Cards é maniqueísta, House of Cards tem um gênio do mal e um monte de idiota em volta, né? E aquele gênio do mal controla tudo e todos e prevalece. Isso não é o mundo real, entendeu? A história é completamente implausível do ponto de vista da política americana real. Não tem pé nem cabeça. Bom, né? Agora que você deu uma contraindicação... Exatamente, é uma contraindicação, porque é a mais famosa. Né? Coisas bobas, aparentemente, têm muito mais interesse para mim. Minha série política favorita tem pouca visibilidade. Chegou a passar na TV a cabo. Eu descobri lá por acaso, tinha o título de Government, mas é uma série dinamarquesa, e tem o título de Borgen, né, que é o nome do palácio do governo dinamarquês, que é um pouco ali. Você tem um sistema parlamentar e a protagonista é uma primeira-ministra jovem dos seus 40 anos de um partido de centro, que é minoritário, equilibrando, tem uma coalizão com trabalhistas verdes, de um lado, e na oposição liberais e a extrema-direita, né? E ela tentando fazer o equilíbrio e tocar aquilo. É muito bom drama, né? Não tem heróis ou vilões, talvez tenha um vilão, que é um cara que, né, um político mais barra pesada, que sai do comando de um partido no momento que coincide com a ascensão dela, e recua para a imprensa, e a partir da imprensa vai fustigá-la, né? Se você não tivesse um vilão, seria muito chato exato, também. Vai fustigar ela ali. Mas o cara até aparece pouco, e ele é só aquele problema. E lá vem, essa é coisa daquele cara. Né? Ele está o tempo todo no radar dela, mas ele, de um modo geral, ela vai da extrema-direita
há o pessoal mais à esquerda e todo mundo parece gente normal, entendeu? Assim, tem eles podem ser icônicos de algum jeito, mas eles são pessoas verazes, né? Os personagens. E todo mundo está operando incerteza, todo mundo comete erros, o processo escapa da mão de todo mundo, não tem ninguém com todos os cordéis na mão, nem ela no poder, né? Muito menos, né? O filme acompanha ela basicamente, né? E essa é uma série de 3 temporadas, com 10 episódios em cada uma, ela nas agruras de um governo real. É muito legal, muito convincente do ponto de vista, com o detalhe ainda é mulher, jovem, filhos adolescentes, um casamento para gerir, de repente tem que governar a Dinamarca junto. Tá, né? Tem o dia de uma reunião com o principal empresário do país que está ameaçando tirar investimento para tirar emprego, e ela está evidentemente nervosa, ela está apavorada de ir para a reunião, entendeu? Então são pessoas normais, de repente ela, primeira-ministra, está no poder, né? Mas vai reunir com um cara muito mais poderoso de fato do que ela, muito mais rico do que ela, que está trombando com ela, queixando de uma política do governo, ameaçando desinvestir do país, levar o negócio para outro lugar, e isso é algo que ela simplesmente não tem condições de bancar. Nossa, deve ser sensacional essa série. Então é muito interessante o filme, a série, porque ela exatamente tem muitos matizes, né, na coisa. Isso numa coisa menos, num registro menos conhecido. Para pegar uma coisa mais acessível, a coisa que eu vi recentemente com interesse, parece pueril, mas é o Crown, que é focado na Rainha Elizabeth, né? E que Esse é muito bom. É muito bem constituído. De novo, é uma coisa opaca. Você não vai ter isso. Como a Rainha Elizabeth, Rainha da Inglaterra é meio o epítome da inutilidade, de alguém que não faz nada e tal. No entanto, tem uma pessoa lá, há 60 anos, despachando, né? Quase 70 anos ali, basicamente, tocando aquela vida. Enfim, você tem um regime anacrônico que tem o resquício da prerrogativa patrimonial da aristocracia, operar misturado num país moderno, mídia de massa e tal. Isso convive mal, isso convive de maneira tensa, toda atrapalhação. E a série é muito feliz em enquadrar de maneira inteligente as várias camadas dessa história, desde o pequeno drama amoroso e interno à família real, mas a maneira como isso entrelaça com o plano político, de uma maneira que põe as pessoas diante de dilemas complicados de mexer, que o grau de liberdade delas é pequeno, e você tem simplesmente, sim, um regime obsoleto, anacrônico, em algum sentido. No entanto, é o que trouxe a Inglaterra até aqui, e não é simplesmente falar, então revoga. Não, mas você tem que tocar aquilo de alguma maneira, e é uma maneira muito interessante de entrar um pouco de maneira plausível, não vou dizer que é veraz inteiramente, mas de maneira plausível, de uma maneira que treina a intuição da gente, né, nesse mundo, né. Outra coisa que vai para uma ficção mais endurecida, essa aí menos realista, mas que produz um efeito interessante de treinar a nossa intuição também, é Black Mirror, né? Nossa! Black Mirror que, enfim, pega pequenos traços que estão presentes aí, que a gente está familiarizado e extrapola para o infinito. Exagerando, né? Aquilo exagerando que a gente acha que é detalhe do nosso mas dia a enfim, dia. né, que deixa a gente perturbado em torno de algumas coisas. É muito interessante naquilo. Isso sobre vídeos e leitura política recente. Os livros todos da Svetlana Alexievich, né, sobre a experiência russa, por que não dizer, da cultura russa, do modo geral, no século XX, né, que você tem alguma espécie de trilogia, né, A Vida Não Tem Rosto de Mulher, que é a experiência das mulheres, as mulheres na Segunda Guerra Mundial, né, A Vida Não Tem Rosto de Mulher, eu acho que é o mais bonito deles, né. Depois o livro sobre Chernobyl, que o título eu nem lembro, alguma coisa sobre Chernobyl, que expõe a escala, a magnitude do drama que aquilo aconteceu, e depois o último, o fim do homem soviético, em torno da transição. É um estilo literário muito peculiar, ela é jornalista de origem, não ficcionista, ela simplesmente está há décadas entrevistando, ouvindo pessoas, gravando depoimentos e transcreve aquilo. Fica assim, como experiência estética, literária, tem coisa mais interessante, às vezes cansa o texto.
mas assim, é muito honesto, muito veraz, muito cândido, muito desarmado. Aquelas pessoas falando daquela experiência tão extraordinária, tão violenta, né? De um lado, experiência do Gulag, da Segunda Guerra Mundial e da resistência casa a casa com os nazistas, ao mesmo tempo dos campos de concentração, dos gulags, do stalinismo, e do outro lado, depois a transição, a euforia do período Gorbachev, o caos do período Yeltsin, que simplesmente desmancha, o chão se abre debaixo dos pés dessas pessoas, com níveis absurdos de violência e expropriação. O que tudo isso dá sentido à pacificação dura sobre Putin, em que a receptividade das pessoas a um arranjo autoritário, né? É complicado, é muito interessante você, numa experiência tão estranha, tão excêntrica, tão atípica e tão distante da nossa, você vê-la narrada pelos habitantes, de maneira tão cândida, tão desarmada, tão pouco sofisticada, tão pouco intelectualizada. Mas é isso que deve deixar o negócio mais pesado, mais forte. Exatamente, apenas as pessoas contando suas vidas. Né? O sentido em que tudo era muito violento e repressivo antes, o sentido em que se tornou muito violento e repressivo depois, né? O sentido como foi violento durante o processo de mudança, a maneira como, no entanto, o que se ganha e o que se perde em cada uma daquelas, né? E os choques de visões, as pessoas que têm saudade de antes, as pessoas que apoiaram euforicamente Perestroika, Glasnost com Gorbachev, têm a saudade da União Soviética, e o conflito de gerações em torno do Sovok, os que cresceram naquela época, e os jovens que cresceram depois, visão de mundo radicalmente distinta. É muito interessante para você olhar com carne e osso aquilo, mais ou menos como Tocqueville falando da Revolução Francesa, em que ele consegue ver que a Revolução Francesa veio, não tem volta, mas ele sabe exprimir valores aristocráticos que se teriam perdido com a Revolução. Né? Eu acho que algo análogo acontece com a Svetlana, que assim, ela não é, no pouco que transparece, ela não tem saudade de antes, né? Mas muitos depoentes têm. Então, o que ela está falando é muito claro que tem algo de inevitável, não tem volta, foi, passou, mas existe sensibilidade para valores que se perderam, que não é algo que normalmente a gente está olhando para isso. Então, o quadro que emerge é matizado, né? Cheio de sombras, cheio de coisa, e vale a pena para a gente refletir sobre a nossa própria condição. Assim como Tocqueville sobre a Revolução Francesa ajuda também, né? Em vez de só glorificar a Revolução Francesa e vilificar o antigo regime, né? Fala o que é próprio de cada época, né? E mesmo que você cabe nostalgia do absolutismo, não tem volta, acabou, obsoleto, anacrônico, acabou, não vai voltar. Talvez a mesma coisa eu acho que se pode dizer da experiência soviética, acabou, não vai voltar. Mas é importante que a gente saiba olhar com maturidade para o que estamos fazendo, né? E isso só com uma apreensão honesta e equilibrada dos processos que nos trouxeram. Nossa, que ótimo. Pediu uma dica, vieram 5 aqui, né? 3 sei lá, de seriados, mais 2 de livro. É mais o meu cacoete, assim, minha cabeça, de fato, pelo menos naquilo que eu acho que me cabe compartilhar aqui, né? Nossa, cara, muito obrigado. O que me alimenta como observador da política. Ótimo. E se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, por onde você anda no mundo virtual aí, interage? Meu login é sempre Bruno e as iniciais, Bruno PWR. Né? Sim. Então, sei lá, acho que no Facebook, no Twitter e tal. Eu habito o Facebook desde 2009, 2008, final de 2008. Basicamente tentando entender o que estava acontecendo na campanha do Barack Obama. Fui parar lá, né? E lá me habituei a comentar política. E aquela coisa, hoje todo mundo fala, não fale de política no Facebook. Nossa. Eu só falo de política e só posto público. Entendeu? Assim, deu. Não sofri muito lá, não. Assim, me fez bem, eu acho. Modular. Eu estou o tempo todo falando em público. Eu não posto sobre política, uma opinião política dentro de grupos. Entendi. Então, os grupos ali é fácil, né? Porque ali você fala só para os seus amigos e que pensa igual a você.
Então, quando eu falo sobre política, eu me obrigo a só eu posto, fecho só para amigos, só quando é assunto particular, só quando é assunto pessoal. Alguma coisa sei lá, dos colegas, dos amigos, da família, etc. Né? Quando eu estou falando de assuntos públicos, eu abro, a postagem é pública. E eu me obrigo a postar de maneira pública e me obrigo a postar na timeline, fora de qualquer grupo. Fiz um grupinho de filmes políticos também, que foi legal. Colonizado por professores. Né? Eu falei, filmes políticos para usar em aula, eu chamei assim. Na verdade, eu nunca usei um filme em aula. Eu sempre fico com a fantasia, cara, tem uns filmes que tem que mostrar pro pessoal. Mas aí eu criei aquilo e resolvi meu fetiche. É Bruno PWR? Bruno PWR é o login, né? Para tudo, para e-mail, para Twitter. E aí o Twitter foi depois, quer dizer, na medida de ter uma rotina no Facebook e muitos amigos migrando pro Twitter mais recentemente, que eu acho que de fato tem uma discussão pública mais intensa lá, porque acho que o Facebook o pessoal ficou traumatizado e recuou para os grupos. Sim. Né? Então a paisagem ficou mais silenciosa. Né? Aí o que eu faço é o seguinte, é porque minhas postagens no Facebook são replicadas no Twitter. Entendi. Então eu passei a habitar Twitter e ver, mas eu não posto nada originariamente no Twitter, a não ser como retweet. Né? Entendi. Aquela que eu vi uma coisa que achei legal, retuitei. Né? Mas eu faz parte da minha rotina um pouco diária passada, diária, normalmente à noite, no início da noite, no Nas Facebook. principais. Né? Dou uma passada ali, vejo o que tem, né? O que alguém mandou para mim, o que teve comentário, qualquer coisa, o que tá no mural. Eu leio o jornal meio assim nesse momento, né? O que caiu ali. Né? E por isso acho muito importante cultivar uma paisagem variada politicamente ali. Né? Então eu cultivo um pouco esse nicho. É curioso porque, de um modo geral, acho que sim, redes sociais fazem muito mal para o debate público. Eu acho que, de um modo geral, parte dos problemas do mundo contemporâneo foram agravados com redes, mas a minha experiência pessoal é positiva, entendeu? Foi um lugar onde eu me eduquei a falar, sabendo que qualquer coisa que eu posto, em princípio, pode ser lida por qualquer pessoa. Entendi. Seja o colega de profissão, seja o meu estudante, seja meu parente ou o amigo do parente ou de outro lugar. E eu tenho que, também fiz esse exercício, eu tenho que ser capaz de responder construtivamente para a objeção de todo mundo. Eu tenho que me fazer entender. Exercício de professor. Muito bom. Né? Então, acho que isso me fez bem, porque eu entrei também numa época muito mais tranquila. 2008, 2009, 2010, ali, as coisas estavam mais suaves e deu tempo de ir aprendendo um pouco a andar nisso. E chegou cedo lá numa época que o Facebook era todo feito de madeira. Exatamente, né? por aí. Eu acho que eu ainda sobrevivi mais ou menos bem e preservo minha sanidade ali. Mas não é algo que eu recomendo para muita gente. Assim, vai lá, vai falar de política. Todo mundo já experimentou o sofrimento que é, né, de se ver destratado da maneira mais rude, às vezes por um parente distante, né, ou próximo, ou próximo, né, que fica mais doloroso ainda, né? Então deu-se isso e de um modo geral, sim, aí você tem o recuo para as câmaras de eco, né, onde todo mundo pensa igual, reforçando suas visões, cada um, e intensificando a estereotipificação do outro grupo, né? Então hoje, mais do que em qualquer época, cada grupo tem formulado uma caricatura dos demais que é muito corrosiva, faz muito mal para a política, muito mal para a democracia. E sim, torna a sociedade mais violenta e aumenta o risco de violência política. Né? Então as coisas pioraram sim e acho que por enquanto tendem a continuar piorando. Nossa. Não tem muita escapatória. A gente vai ter que aprender a operar de outro jeito. Os meios habituais de organização política, de balizamento da disputa política, pacífica, negociação e barganha e representação, estão em xeque, estão em desconstrução em alguma medida. E sim, assistir Black Mirror não é má ideia, exatamente para você treinar a sensibilidade sobre umas tendências que estão ali. As coisas não vão se materializar daquele jeito. Um dos atributos clássicos da ficção científica, né, que é um pouco, é disso que se trata. Mas o exagero é para mostrar as nuances. Né? Exatamente. Elas não se materializam tal como esboçadas, é de outro jeito. Mas elas são muito importantes como aquele exercício, né,
dramatúrgico pelo qual você se sensibiliza com algumas potencialidades e alguns atributos que estão ali latentes e implícitos na nossa experiência do dia a dia. Muito bom. Bruno, obrigado demais por essa aula, por esse encontro, esse bate-papo delicioso aqui. Gostei bastante, né? Para mim é um prazer. Espero que seja a primeira de outras vezes aqui no Democracia Como Lidar. Tuas ordens. Obrigado. E lembrando que quem quiser acessar o Democracia Como Lidar nas redes sociais, é Democracia Como Lidar no Instagram ou DM Como Lidar no Twitter. Um abraço e até mais.